dia, pessoal de casa, bom dia. Bom dia, Eu pastor pensei que ia Gessé. estar todo mundo aqui, que não ia ter ninguém mais em casa, velho. Vocês estão em casa ainda? Ainda não? Tá bom, Henrique. Fazer o quê, né? Semana que vem acabou? Tá bom. Valeu, meu rei, camarada. Promete? Promete, então. Então fechou. Amanda, seja bem-vinda. Carmen, Beatriz. Vão trabalhar? Ô, 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 senta lá. Trabalhar. Vamos trabalhar. Lá por sexta-feira, tá? Eu vou postar. Lá por sexta-feira, eu vou postar a atividade do AVA, tá? Referente à segunda fase modernista, referente à prosa, tá? Agora, faz favor para nós. Abra a apostila lá na terceira fase modernista. Contação de história, qual delas? Ah, pode crer. Não, vamos fazer a primeira atividade da apostila aqui. Página 150. Página 150 da apostila. Página 150. Ah, deixa eu perguntar. Todo mundo pegou a prova? Prova bimestral? Tudo ok? Fala. Sim. Isso mesmo, verso sincopado é aquela interrupção, né? A interrupção que a Cecília Meirelles faz na sílaba poética, né? Ah! Perdão. Aí o que que acontece, cara? A gente tem 150, página 150. Ah! É, 1930, 1945, pô. Aí o que que acontece? Final da Segunda Guerra Mundial, certo? 1945. Página 150. 150. Final da Segunda Guerra Mundial, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter uma determinada comoção no mundo sobre o seguinte aspecto: a forma como terminou a Segunda Guerra Mundial. Assim, quando termina a Primeira Guerra Mundial, há um consenso, né? Há um temor, mas também há um consenso que viria quase que imediatamente a Segunda Guerra Mundial. E necessariamente foi o que aconteceu. Então, terminou a Primeira Guerra Mundial, aí dá um tempo, tal, quando dá 37, 38, Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, em 44, né, da maneira abrupta como ela termina, então você lembra como é que ela terminou, né? É a invasão de Berlim, Berlim é praticamente dizimada, e o fim da Guerra do Atlântico com as bombas nucleares lá em Hiroshima e Nagasaki, que dizimou completamente a cidade. O Japão se rende, a Alemanha, né, não tem o que se render, a Alemanha é praticamente toda esfarelada, né? Há até hoje dúvidas, né, se realmente Hitler se suicidou ou não, né? Mas o que que acontece? A Segunda Guerra Mundial, ela termina dessa forma, de uma forma abrupta. Na hora que os soviéticos invadem Berlim, na hora que os norte-americanos conseguem a destruição total do Japão, há imediatamente uma divisão no mundo. O mundo se divide. Aí eu tenho o Pacto de Varsóvia e eu tenho o Tratado do Atlântico Norte, né? A OTAN. E o mundo automaticamente se divide. Se divide em dois polos: o polo socialista e o polo capitalista. Então eu tenho aí o início da Guerra Fria.
Então, assim, quando termina a Segunda Guerra Mundial, adivinha qual que é o temor e qual que é quase que a qual que é quase que a certeza? A Terceira Guerra Mundial. Então, sobretudo nessa divisão, na hora que o mundo se divide, socialista, que a gente vai passar a chamar de segundo mundo, o capitalista, o primeiro mundo, e aqueles países, né, que estão ali, que não tem tanta relevância, os países do terceiro mundo, entendeu? Brasil, terceiro mundo, isso aí. Então, o que que acontece, cara? Há um medo iminente, há um temor que brevemente vai começar a Terceira Guerra Mundial. Há quem diga que teve, concorda comigo? Aquilo que a gente chamou de Guerra Fria. A Guerra Fria. A Guerra Fria. E aí eu tenho agora o fim da Guerra Fria. Mas no início, eu tenho o início da Guerra Fria, o mundo se divide. E durante vários momentos, a gente esteve assim, né? De um conflito mundial, né? Então tem os casos, né, lá na década de 70, os casos dos mísseis em Cuba. A gente tem um fenômeno, né, que são a intensificação dos testes nucleares por parte dos Estados Unidos e por parte da Rússia. Há uma corrida espacial, concorda comigo? Quem que vai chegar primeiro ao espaço? Então os russos fazem, né, a primeira volta em órbita, a Yuri Gagarin, tem duas frases célebres de Yuri Gagarin. Isso mesmo. Então, supostamente, os Estados Unidos venceram, né? E eu quero admitir aqui que até alguns anos eu não acreditava que os Estados Unidos tinha ido à Lua, entendeu? Cara, eu não acreditava porque, pô, tecnologia na década de 70, né? Década de 70 não, década de 60, né? Para ir à Lua, né, cara? Bem complicado, né? Mas aí, hoje em dia, tem as pedras que eles retiraram lá da Lua, e provavelmente até ano que vem, até 2025, ano que vem, ou até 2025, eles vão estar retornando à Lua, né? Então já tem já a pesquisa para fazer um polo lá na Lua, uma base espacial na Lua. Então, esse é ponto pacífico, é argumento já vencido. Mas o que, que acontece? Há uma corrida espacial. Yuri Gagarin chega primeiro, dá a volta primeiro em órbita, o primeiro homem a dar. A Rússia faz experimentos com cães, né? Tem a história da cachorrinha Laika, né? Tu não sabe a história da cachorrinha Laika? Pegou a vira-latinha, né? Colocou no ônibus espacial, a cachorrinha Laika deve estar andando até hoje, né? Dentro. É... Não é verdade? É isso mesmo. Então, Yuri Gagarin teve duas frases, né? Ele falou assim, é dele a frase, né? A Terra é azul, né? E é dele a frase também, que é uma frase de propaganda comunista, né? Eu vim até o espaço, eu vim até o céu e não vi Deus. Então, aquela história, né, que Deus não existe, etc, etc. Tá? Beleza, aí como o Mano muito bem colocou, supostamente os Estados Unidos vencem a corrida, né? Porque os Estados Unidos conseguem colocar o pé na Lua. Mas fora isso, a gente tem um armamento nuclear colocado em órbita, né? Então, praticamente uma guerra espacial. Então, veja bem, as pessoas criam um determinado também não querendo ir para Marte. Isso mesmo, também estão querendo ir para Marte, isso mesmo. Porque isso aí em breve vai acontecer. Então, veja bem, há um medo iminente da morte, né? Pergunta, se não me engano, para Einstein, né? Foi para Einstein, nunca me lembro se foi para ele. Perguntaram assim para Einstein, assim, como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Aí o Einstein falou assim, a terceira, não sei, mas a quarta vai ser com pau e pedra. Por que que ele falou isso? Porque a terceira ia acabar geral, irmão. Então pensa, estourando bomba nuclear para tudo quanto é lado, né? Então vai acabar geral. Então a quarta guerra vai ser com pau e vai ser com pedra. Porque vai acabar tudo. Cara, a gente pensava a mesma coisa assim da primeira. A gente, a gente pensava a mesma coisa da segunda. Cara, não, e o comportamento do homem, lembra, né? O comportamento do homem tende a se repetir ao longo dos anos. Cara, imagina, a gente está falando de Schopenhauer, a gente está falando de Nietzsche, a gente está falando de Freud, e aí os camaradas falam assim: não, a gente está discutindo um negócio lá na África, a gente vai resolver na bala. Como assim na bala, irmão? A gente está no auge da nossa civilização, vamos conversar. Que conversar o quê, irmão? É bala, é trincheira. Essa foi a primeira guerra. Olha,
história terceirinha parece que ela está por um fio, né, cara? São discussões lá na Sibéria, discussões lá no Alasca, discussões ali no Mar da China, né? Ali no Mar do Extremo Sul, ali próximo da Austrália. É a Austrália que está se armando, é a China que está com problemas com a Austrália. Ali, o Paquistão, ali do lado, ali, né? A gente tem o Afeganistão, né? O Afeganistão, que agora os Estados Unidos tiram as suas tropas, então está ali o Talibã comandando o país. Ali é uma região muito nervosa, porque é a região da Caxemira. Então está ali, pessoal que é apoiado dos Estados Unidos, pessoal que é apoiado para a Rússia. Você acha que o Brasil não pode ser motivo de guerra, velho? Não, não, analise, irmão. Cara, aqui é um celeiro do mundo. Cara, não é exagero. Não. A gente fala assim, ó, de 5 pratos de comida que se põe na mesa do pessoal do mundo, um prato é de responsabilidade do Brasil. É o Brasil que põe esse prato na mesa do povo. Há quem diga que o dia que a Índia começar a comer de verdade, é, que o dia que a Índia começar a comer, os indianos falam assim, não, agora nós vamos comer mesmo. Agora nós vamos comer gabarito, sarado, igual parte do mundo come, que o brasileiro come demais. O norte-americano come demais. Se o indiano falar assim, não, agora nós vamos comer também. Irmão do céu, vai faltar comida para todo mundo. Água. Água. Você acha que o Brasil não pode ser palco de guerra, de terceira guerra mundial? Água, irmão. Cara, a gente já está no o quê? Quantos bilhões? Quantos bilhões? 7 bilhões? Não, 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 não. Estou falando de pessoas no mundo. 7. Há quem diga que quando chegar a 9, não vai ter água para todo mundo. E se não tem água para todo mundo, onde que os caras vão vir pegar, velho? Cara, a gente está sentado. Você agora, você está sentado em cima do maior reservatório de água potável. Quer dizer, o segundo, né? Porque o primeiro está debaixo do Rio Amazonas. São 2 rios. É o Rio Amazonas em cima e o aquífero Acor do Chão embaixo. Cara, mas são 2 rios de água. Você entende, cara? São 2 reservatórios, um em cima e um embaixo. É a água para dar com pau. Aí a gente está aí sentado em cima do quê? Do segundo maior reservatório de água potável do mundo, que é o aquífero Guarani. A gente, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, é todo o Mato Grosso do Sul em cima do aquífero. Aí ele tem parte de Goiás, parte do Mato Grosso, parte do Paraná, parte da Argentina, parte do Paraguai. É o aquífero, estão sentados em cima dele. Então, veja bem, os caras, na hora que os caras ficam com sede, onde você acha que os caras vão vir buscar água, velho? Mas beleza. Esse medo, essa iminência, como é que eu posso dizer? Esse temor de um terceiro conflito faz com que haja uma comoção geral. E essa comoção geral, esse medo geral, claro, reflete aqui no Brasil. Aqui no Brasil também a gente tem momentos de transformações, porque Getúlio Vargas, 7 bilhões e 800, já são 7 bilhões e 800 mil, irmão. Daqui a pouquinho são 8 milhões. Para chegar a 9 milhões, é daqui para ali. E quando chegar a 9 milhões, você vai ver um colapso acontecendo aí. Vai colapsar. É gente querendo beber água, é gente querendo comer. Mas beleza. O que acontece? O Getúlio Vargas está prestes a se candidatar de novo. Quase que de maneira inexplicável, ele se suicida. Você está ligado que tem gente falando que ele foi suicidado. Confere? Suicidaram o cara. Aí colocaram aquela carta, né? Saio da vida para entrar na história e tal. Mas é o fim de Getúlio Vargas. Aí o que eu tenho? Eu tenho uma nova era no Brasil. Eu tenho Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek falou o seguinte: vamos viver 50 anos em 5. É um boom de desenvolvimento em Juscelino Kubitschek. É o surgimento, né? Surge o INSS. Cara, dizem que quando os caras fizeram o INSS, que começou a descontar do brasileirinho, né? Centavinho, né? Para o brasileiro se aposentar, diz que era tanto dinheiro que os caras não sabiam o que fazer com tanto dinheiro. Os caras construíram Brasília. Os caras fizeram Brasília com todo o dinheiro do INSS que os caras recolheram. E aí, o que a gente tem? A gente tem a troca da capital federal. A capital federal troca para o Rio de Janeiro, vai até o Planalto Central. E a gente tem aí uma cidade toda pensada, toda planejada. Imediatamente, Brasília se transforma patrimônio da Unesco, né? Devido aí ao raciocínio do camarada, esqueci o camarada que projetou. Quem é que lembra? O camarada que projetou a Brasília. Não, Niemeyer projetou
Niemeyer projetou alguns prédios. Foi outro cara que projetou. Hã? Lúcio Costa, cara. Obrigado, Malão. Aí Lúcio Costa pensa naquela cidade. Alguns falam que é um avião, outros falam que é uma cruz de cabeça para baixo. Né? Lúcio Costa chamava de doce borboleta, né? Chamava de doce borboleta. Projeta Brasília. Então a gente tem um momento de muita transformação no Brasil. E essas transformações vão continuar, tá? Vão continuar dividindo a literatura. Ainda quem faz prosa vai continuar fazendo apenas prosa. Quem faz poesia vai continuar fazendo apenas poesia. E a gente vai ter uma novidade, tá? Que a gente vai estudar no último bimestre. Além de escrever prosa, além de escrever poesia, vão ter aqueles que vão escrever apenas teatro. E há quem diga que aí surge o teatro moderno, somente na década de 40, cara. Com uma peça, né, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Mas a gente fala disso depois. A apostila vai falar a respeito primeiro da poesia. E a poesia de 1945 ela é uma poesia muito característica. Por quê? Porque toda essa iminência, todo esse medo da morte vai fazer com que a poesia ela se volte única e exclusivamente a uma palavra que eu aprendi na faculdade, eu posso ficar repetindo. Ela vai se voltar, vou colocar aqui, poesia de terceira fase, tá? De terceira fase modernista. A poesia de terceira fase modernista, ela vai se voltar aos abismos, abismos profundos, profundos da alma humana. Então, ela se volta aos abismos profundos da alma humana. Então, é uma poesia que, se a poesia de segunda fase ela já era introspectiva, a poesia de terceira fase vai ser altamente introspectiva. Tá? Então, é uma tentativa de observar os abismos profundos da alma humana. O que a gente vai encontrar escondido dentro da sua alma? O que está escondido dentro de tudo aquilo que faz você ser gente, aquilo que a gente chama de estar no mundo, como a gente percebe o mundo, como o mundo vive um medo iminente, né? Um iminente do terceiro conflito, vai surgir um medo iminente da morte. E esse medo iminente da morte vai fazer com que a gente volte para os abismos profundos da alma humana. Vamos tentar então? Pega aí primeiro aí, Educação pela Pedra. O nome dele, o nome da terceira fase que você tem que guardar, João Cabral de Melo Neto. Uma vez entrevistaram João Cabral de Melo Neto e perguntaram assim para ele, de onde vem a sua inspiração? Aí ele falou, inspiração? Minha poesia não é inspiração, minha poesia é trabalho. Eu sou um trabalhador da palavra, eu penso na palavra. E a palavra é o meu trabalho, eu não tenho inspiração. Então vamos lá? Educação pela pedra. Uma educação pela pedra por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inempática, impessoal, como é que é? Pela dedicação, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fruir a ser maleada. A da poética, sua carnadura concreta e da economia, seu adensar compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda. Para quem soletrá-la, outra educação pela pedra. No sertão, de dentro para fora, e pré-didática, no sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. João Cabral de Melo Neto. Tá bom, então. Para o nordestino brasileiro, que detinha um terço da população do país, a década de 1950 foi particular. Foi particularmente difícil. Duas grandes secas, a de 1952 e a de 1958, assolaram a região, evidenciaram o descaso do poder público.
proliferavam o desemprego, a fome, a miséria, a mortalidade infantil. E essa situação se refletia em muitas produções artísticas e literárias da época, como é o caso de João Cabral de Melo Neto. Vamos tentar? Pois não. Lecionar é ensinar, é dar lição, tá? Ensinar. Então vamos lá. Com relação ao poema de João Cabral de Melo Neto, responda. Quais palavras do poema remetem às características da pedra e que ideias nos remete à palavra pedra? Então vamos lá. Então ele falou a respeito de resistência, não é? Ele falou de dura, coloca aí. Resistência dura, como é que é? Concreta, muito bem. Tem mais? Compacta, tá? Então ele pergunta: que ideias nos remete à palavra pedra? Então vamos lá. A dureza, a frieza, a secura, a falta de vida, né? Olha. Não, morte, vida severina. Isso. Como é que é? É o quê? Não entendi. Teatro? Não. Não. É morte, vida severina. É isso mesmo. É um alto no estilo alto lusitano. Isso mesmo. É um estilo alto Gil Vicentino. Sim, fazia os dois, mas só que, como ele é no estilo alto Gil Vicentino, então ele é inverso também. Fechou? Então ele é inverso de redondilha maior. Então também é uma poesia. Pode, vai lá. Então tá, colocou as palavras que dão ideia de pedra, vai para a letra B. Observe como é feita a comparação da pedra ao cotidiano que ele observava. Qual é, afinal, a ideia que transparece em relação à vida no sertão na década de 1950? Vai, uma vida na pedra, então uma vida difícil, né? Coloca aí, uma vida difícil, uma vida sem vida, né, cara? Uma vida com desesperança. As pessoas que moravam lá tinham desesperança. Por quê? Porque uma vida na pedra. O que foi? Está com frio? Pode crer. Colocou aí uma vida difícil, uma vida de dureza, uma vida de desesperança. Coloca aí a palavra desesperança. Uma vida de desesperança. Tá. Beleza. 2. Pesquise uma obra de arte de Cândido Portinari que expresse a temática da miséria e a fome. Descreva a imagem que você escolheu. Aí você pode escolher os retirantes, é claro. Coloque aí. Os retirantes de Portinari que a gente trabalhou e que a apostila também trabalhou na última, no último capítulo. Vamos lá, então? Vamos lá para esse contexto histórico mais um pouquinho agora dado pela apostila. O que vai ser essa terceira fase modernista, cara, que nós vamos dividir em 3, tá? Poesia, prosa e teatro, cara. Vamos lá? Em 1945, surge um grupo de poetas preocupados em criar poesia formalmente perfeitas e com temas intelectualizados. Péricles Eugênio da Silva Ramos, Jair Campos e Domingos Carvalho da Silva eram alguns dos componentes desse grupo. No entanto, um dos maiores nomes da poesia brasileira dessa fase foi João Cabral de Melo Neto. Além de João Cabral de Melo Neto, a gente vai ter a tarefa, tá? Eu coloquei ali algumas poesias de Ferreira Goulart, tá? Para você já praticar na tarefa. Também ganhando destaque com uma poesia inovadora na forma e renovadora nos temas. Vamos para o homem, então? João Cabral de Melo Neto nasceu no ano de 1920, em Recife, fazendo os primeiros estudos nessa cidade. Em 1942, mudou-se para o Rio de Janeiro, tornando-se, mediante concurso, funcionário público. Ó, concursado, cara. 3 anos mais tarde, ingressou na carreira diplomática, trabalhando em diversas cidades europeias. Em 1966, é feita uma montagem teatral de seu poema Morte e Vida Severina. Aí, colega, muito bem, excelente. Professor, Pois não. eu vou ter que ir no médico, então eu vou sair, tá bom?
Tá bom, já coloca seu nome, tá? Ok, E aí o pessoal já recolhe a chamada, tá? tá Obrigado, bom. Ingrid, por avisar. Obrigado por avisar. Então tá, que obteve grande sucesso. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1999. Faleceu ontem aí, né, cara? Tem aí uns 22 anos que ele faleceu. Suas principais obras são Pedra, Sono, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina, Educação pela Pedra e Museu de Tudo. Vamos lá, características e temas de João Cabral de Melo Neto. Cara, diz assim, a obra de João Cabral de Melo Neto caracteriza-se principalmente pelo despojamento da linguagem. O escritor consegue, por meio da depuração linguística, atingir um estilo seco, incisivo, cortante como uma faca, rígido como uma pedra, metáforas muito utilizadas pelo autor. Diferentemente das gerações anteriores, principalmente a de 30, sua poesia desvincula-se do lirismo confessional. O crítico Maçom Moisés classifica a produção de João Cabral como pedra de não eu. Já o professor e crítico Sérgio Gonzaga define a poesia do escritor como lírica cerebral. Os poemas de João Cabral de Melo Neto são escritos a partir da busca pela palavra objetiva, pela exatidão expressiva e pela tematização do mundo concreto. Para o poeta, poesia é pesquisa de expressão. Tá vendo? Então perguntaram para ele: é inspiração? Não, não é. É pesquisa de expressão. Assim procura dizer o máximo com o mínimo de palavras. É a poesia desnuda, a negação da espontaneidade. O próprio poeta diz em um dos seus versos: eu penso o poema. Os temas mais abordados são fazer poético a construção de paisagens e o Nordeste. Leia agora Tecendo Amanhã. Vamos ver o que a gente entende em Tecendo Amanhã? Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. E de outro galo que o apanhe o grito, e de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos. No todo, amanhã, que plena, livre da armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleve por si, luz balão. Então, o que é tecer amanhã? Não basta necessariamente você ter uma ideia. Se você tem uma ideia, o que você faz? Você fala a respeito dessa ideia. Aí alguém pega a sua ideia e reverbera a sua ideia. Então, uma ideia para transformar o mundo, a pessoa tem que falar e as outras têm que repetir. E aí é como uma manhã. Um galo canta, aí o outro canta também, aí o outro canta também. Né? Você já teve oportunidade no interior de ver como é que funciona? Então aí um galo começa a cantar, e o outro canta também, aí, irmão, aí vira um fuzuê, todo mundo, todos os galos cantando, aí não tem como, levanta, faz o café e vão trabalhar. É mais ou menos assim. E aí, chegamos no que a colega muito bem lembrou, Morte e Vida Severina, cara. O Morte e Vida Severina, ele tem um segundo nome, tá? Tá aqui na apresentação. Ele é chamado de Alto de Natal Pernambucano. Por quê? Porque é um alto no modelo Gil Vicentino. Todo mundo lembra do Gil Vicente, né? Do ano passado, né? Todo mundo lembra? O Gil Vicente que escreveu O Alto da Barca do Inferno. O Gil Vicente que escreveu o Alto da Lusitânia, né? O Alto do Todo Mundo e Ninguém. Lembra desse alto? Então o pessoal ia se encontrando na estrada, um cavaleiro se chamava Todo Mundo, o outro cavaleiro se chamava Ninguém. Lembra dessa aula? Um cavaleiro se chamava Todo Mundo e o outro se chamava Ninguém. Aí o diabo, ele queria conhecer a alma humana. Aí o diabo se escondeu na beira da estrada e ficou ouvindo o diálogo. Aí um falou assim: bom dia, companheiro. O outro falou: bom dia. O que o senhor está fazendo? Eu? Não estou fazendo nada. Porque o que eu adoro é não fazer nada. E o senhor, companheiro? Eu estou procurando alguém para que eu possa ajudar. Eu adoro ajudar as pessoas. Entendeu?
E aí, perguntou para ele, mas qual é o seu nome, companheiro? Ah, eu me chamo todo mundo. E o seu nome, companheiro? Ah, eu me chamo ninguém. Aí o diabo pediu para o companheiro dele escrever. Escreve, companheiro, que todo mundo gosta de não fazer nada. E ninguém gosta de ajudar as pessoas. Falou? Então, o auto de Gil Vicentino é um auto altamente cerebral. Então, são autos em que falavam sobre o comportamento do homem. João Cabral de Melo Neto reproduz o modelo do auto Gil Vicentino, que é o modelo em versos de redondilha maior. Vamos para o alto de Natal pernambucano? O alto de Natal pernambucano, ele conta a história de um rapaz chamado Severino, que no começo da história ele tem grandes problemas de se apresentar. Por quê? Porque todo mundo na sua região se chama Severino, entendeu? Então ele tem muitos problemas. Então tem um verso, né, que abre o Morte e Vida Severina, em que ele fala: o meu nome é Severino. Mas existem muitos Severinos de onde eu vim. Então eu sou Severino, nascido de Maria. Mas tem muito Severino com o nome de Mãe Maria. Então eu sou Severino da Mãe Maria do finado Zacarias. Mas como tinha um coronel que se chamava Zacarias, tem muita gente que tem como pai o coronel Zacarias. Então ele desiste de se apresentar. Ele desiste de se apresentar porque, na verdade, ele se parece com tantos outros severinos que tem no Nordeste. Aí ele fica Severino de Maria mesmo. Severino de Maria, é o que acaba ficando o nome dele. Beleza, aí o que acontece, cara? O Severino, ele está naquela situação ali de seca no Nordeste, está em Pernambuco. O que ele fala? Vou para a cidade. Fechou? E aí o que ele faz? Ele vai em direção a Recife, seguindo o rio Capiberibe. Então o rio Capiberibe vai se tornar a sua estrela guia. Lembra? É um alto de Natal pernambucano. E ele está lá em Pernambuco e aí ele vai em direção a Recife, vai andando. Só que na hora que ele vai andando, ele vai encontrando muitas mortes. Então é Severino que morre de fome, é Severino que morre de sede, é Severino que morre de morte matada, né? Por quê? Por causa de grilheiro de terra. É Severino que morre antes de nascer. Por quê? Por causa de fome. Por quê? Grilheiro de terra. Grilheiro de terra é o camarada que vai pegando a terra dos menorzinhos, né? Vai matando os menorzinhos para aumentar a sua fazenda. Então é o grande latifundiário, né? O camarada que tem muita terra. Beleza, então. Aí o que acontece? Ele vai encontrando morte, vai encontrando morte, vai encontrando morte. E ele vai relatando essas mortes que ele vai encontrando. Então, um monte de Severino morrendo. Quando ele chega próximo da região de Recife, ele chega ali numa hidrelétrica. Aí ele vê água, 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 água. Ele fala assim, cara, o pessoal aqui deve ser muito rico, né? Seus sósias morreram, mas eu sei. E na hora que ele vê aí o pessoal, né, água, 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 ele começa a procurar as pessoas. Ele não acha as pessoas. Fala, ué, o que está acontecendo? Será que o pessoal está de feriado, né? E aí ele encontra um homem. Aí ele pergunta, olha só, eu estou vendo aqui, tem muita água, mas eu não estou vendo as pessoas trabalhando. Cadê as pessoas? Aí João Cabral de Melo Neto, né, faz uma crítica, né? Aí ele fala assim, ó, o camarada fala assim, não, 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 aqui quem trabalha são só as máquinas. Aqui a gente não precisa das pessoas. Então, as máquinas, né, substituindo as pessoas. O Severino fica magoado, mas continua a sua trajetória até o Recife, né? E aí, finalmente, ele chega ao Recife, cara. Eu vou perguntar, alguém já teve o prazer de ir até o Recife de carro, não de avião? É fácil. De avião é moleza, sabe por quê? Porque você para lá no aeroporto, de avião eu nunca fui. E aí você pega do aeroporto até Recife, é tudo bonito. Não é verdade? Ah, mas aí você faz um passeio ali no litoral, ali de bug. Eu entrei em Recife pela rodovia. Quando você entra em Recife pela rodovia, cara, é favela, 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 favela. E o próprio Recife, né? Ele foi construído num mangue, né? Você tá ligado, né? Tudo ali no Recife é o Baixo Recife. Na verdade, a primeira cidade foi Olinda, que ficava em cima. O Marquês de Pombal que constrói ali em cima daquilo que necessariamente é um mangue.
Então, o entorno da cidade de Recife é um mangue. Cara, você já ouviu mangue, né? Mangue é aquela vegetação que cresce nas foz, na foz do rio, e é uma vegetação cheia de barro, barrenta, né? Escura, né? Onde tem muito caranguejo, tem muita reprodução de peixe. É por isso que em Recife tem muito tubarão. Né? Então, diz que você vai numa praia lá em Recife e tal, você anda aí a 1 metro dentro d'água, é perigoso o tubarão vir e morder você. Recife é perigoso, né? Quanto a isso, tomar o banho de mar, né, cara? Por causa de tubarão. Então, por quê? Porque toda a região ali era um grande mangue. Aí você vai chegando em Recife pela rodovia, favela, velho. Favela, 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 favela. Aquelas palafitas em cima da água, você tá ligado? Porque é muito rio, é muito mangue. Então, aquele esgoto a céu aberto. Cara, é muito feio, velho. É muito feio. E fedido, fede. E o nosso Severino está chegando em Recife pelo Rio. Se ele está chegando pelo Rio, então é mais ou menos como eu cheguei também, pela rodovia. Então ele vê muita favela, muita favela. Então ele pensa em chegar no Recife e ver a morte acabar. Por quê? Porque ele está vindo pelo sertão, está encontrando morte, 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 gente morrendo, gente morrendo. Ele quer chegar na capital e encontrar vida, confere? Só que ele chega na capital, continua ocorrendo morte. Por quê? Porque o Severino é pobre e vai morar na favela. Na favela não tem condições de vida. Na favela é morte. Na hora que ele vê toda aquela morte, o que o Severino decide? Cara, não tem outra solução. A solução é morrer. Aí o Severino vai para uma ponte. No que o Severino vai para a ponte, de repente aparece um camarada, um senhor. O nome dele? José. Alto de Natal pernambucano. Chuta a profissão do José. Carpinteiro. José Carpinteiro. José Carpinteiro na Bíblia era pai de quem? Jesus. Aí chega o José, que é um carpinteiro, e percebe o movimento, né? Que o Severino quer se matar. Aí ele trava um diálogo com o Severino. Mas por que você vai se matar? Tá o Severino explicando, ele ali tentando persuadir o Severino, não sei o quê. Na hora que eles estão no meio do diálogo, alguém vem chamar o José. José, seu filho está nascendo. Ela, pipoco! O cara é José, é carpinteiro e o filho dele está nascendo. O José larga o diálogo com o Severino e vai cuidar de um filho. O Severino olha o movimento e fala assim: vou lá ver o filho do José, né? Quando ele chega, o pessoal ali da favela, os favelados, estão trazendo presentes para a criança que acabou de nascer. Entendeu, cara? Então, veja bem, ninguém é totalmente pobre que não possa dar nada. Ninguém é totalmente pobre que não possa dividir alguma coisa. E as pessoas estão entregando presentes para a criança que acabou de nascer. Eu não deveria, mas vou perguntar. Qual que é o nome da criança que nasceu? Severino. Porque se você for parar para pensar, não é isso que o Cristo fez? O Cristo não fez gente para se parecer com todos nós? Quem nasceu ali, irmão, foi um Severino. Ele não viu tanto de Severino morrer? Ele não conseguiu se identificar, porque ele é um Severino. E acabou de nascer um menino. Adivinha o nome que coloca no menino? Severino. Aí o mestre José Carpina vai falar com ele de novo. Tá vendo? Nasceu meu filho. É como se o José falasse para ele assim: tá vendo? A gente sofre, a gente sofre, a gente sofre, mas a vida, ela se renova. A vida vale a pena ser vivida. Ele acabou de testemunhar uma explosão de vida. Nem que seja uma vida pequenina, nem que seja uma vida severina. Entendeu? João Cabral de Melo Neto. Por isso que o alto se chama Morte e Vida Severina. Porque o que vale a pena na vida é viver. Fechou? O que vale a pena na vida é estar vivo. Beleza, então. Diz lá. Faz a leitura, página 151. Em Morte e Vida Severina, o Alto de Natal Pernambucano é uma obra de cunho popular e estrutura formal rígida, de temática socialmente engajada, narra a trajetória do retirante Severino,
que começa sua viagem pelo sertão, passando pela zona da mata até chegar ao Recife, encontrando sempre a onipresente morte, na sua presença anônima e coletiva. Chegando em Recife, Severino pensa em suicídio. Entretanto, no final, o nascimento de mais um Severino, filho de José, mestre Carpina, faz a esperança ressurgir. Leia agora os trechos referentes à apresentação de Severino, ao funeral de um lavrador, do qual ele pertencia, e de que José, mestre Carpina, pai da mais uma criança que acabara de nascer, lhe fala. Então vamos lá, 3 trajetórias que eu falei para você, que eu narrei para você aqui. Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Primeira parte que ele se apresenta. Vamos lá? O retirante explica ao leitor quem é e o que vai. Então vamos lá. O meu nome é Severino. Como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer então, falo, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria e do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos. Você vê? Ele acaba desistindo de se apresentar. Eu sou o Severino de Maria, irmão, lá da Serra da Costela, limite com a Paraíba. Ah, ele prossegue, né? Iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que o custo é o que se equilibra. No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de freguesa e de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, e de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, e de tentar despertar terra sempre muito extinta, e de querer arrancar algum roçado da cinza, mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Então aí ele vai para Recife, tá? Aqui, cara, uma hora que ele está enterrando, né? Tá enterrando um lavrador. Assiste ao enterro de um trabalhador, de eito e ouve que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério. Vamos lá? Essa cova em que estás em palmos de medida é a cota menor que tirastes em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova média. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para o teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco. Porém, mais que o mundo te sentirás largo, é uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Fechou? É a parte que te cabe nesse latifúndio. Fechou? Muito bem. Aí depois, na próxima aula, a gente fala um pouquinho do Ferreira Goulart. Já tem tarefa já sobre o Ferreira Goulart lá hoje à tarde, tá? Hoje à tarde já vai fazer tarefinha do Ferreira Goulart. Fechou? Um abraço. Até amanhã. Hã? Tá com frio? Não, não, tá top demais, tá louco. Ó, um abraço. Amanhã eu volto, tá? Amanhã a gente fala mais de morte e vida severina. Até mais.
da Pro. Deixa eu achar o negócio aqui para compartilhar a tela. Gu, você tá com o negócio de ligar o projetor? Não? Tá aí? Será que tá aí? Professor, tô pegando aqui, tudo bem? Será que ligou? Tudo bem em casa? Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Henrique. Eu não vou conseguir ver o chat. Obrigada, Amanda. Mas qualquer coisa é só me chamar no microfone, tá bom? Galera, ó, na aula anterior, povo do cochilo aqui, bora acordar? Na aula anterior, nós estávamos começando a leitura do A2, partindo para a intervenção, tá? Vocês vão ver que nessa redação, o tema é a nutrição do brasileiro. Vocês vão ver que na intervenção tem uma falha. Vocês vão perceber uma falha de coerência argumentativa. Aí eu só vou voltar no projeto. Aqui, ó. Primeiro argumento, desconhecimento acerca de como se alimentar. Segundo argumento, consumo de alimentos de pouco valor nutritivo. Vamos ver se ele fala disso. Além disso, é indubitável que o elevado consumo de alimentos com baixo valor nutricional pode levar à obesidade. Fala, né? Alimentos com baixo valor nutritivo, alimentos com valor nutricional, com baixo valor nutricional. Esse seria o projeto de texto desenvolvido, que é chamado de tópico frasal. Nasceu lá no projeto, veio para cá, chama-se de frase núcleo ou tópico frasal. Nesse contexto, já é outro período. Então, é um texto bem padrão. Você pode perceber que boa parte dos parágrafos só tem 4 períodos. Ó, 1, aí nesse contexto, 2. Sob tal ótica, esse P aqui tá errado, tá? 3. E como reflexo, 4. O que deixa o texto razoavelmente fácil de entender, inteligível, os períodos não são longos, por isso a importância de usar conector lógico, tá? Tá, continuando. Nesse contexto, segundo informações veiculadas pelo Ministério da Saúde em 2016, uma a cada 3 crianças brasileiras de 5 a 17 anos está acima do peso. 5 a 17 anos, crianças. Vocês são crianças, vocês viram, né? É o texto que está dizendo. Sob tal ótica, aqui está errado, porque óptica com P é lá na física. Aqui é visão, a ótica mesmo, tá? E aí na física, eu não sei por que ganha um P, mas aqui é sem P, é P, normal. Nota-se que há na nação brasílica uma parcela significativa de menores com elevado índice de massa corpórea, visto que muitas vezes eles têm por hábito consumir alimentos com baixo valor nutricional e com elevado teor de gordura e de açúcares. Como reflexo, é legal esse como reflexo, que seria o mesmo que como resultado.
por conseguinte, por consequência. Essa parcela da população tende a desenvolver doenças respiratórias crônicas e ter uma menor qualidade de vida em relação a outras pessoas da sua idade. Relação de causa e consequência, assim como no parágrafo anterior. A única coisa, assim, que esse texto me incomoda um pouco é que tanto no argumento 1 ele tem um dado do IBGE, quanto no argumento 2 ele tem um dado do Ministério. É muito número. Particularmente, eu acho quase impossível de nós nos lembrarmos, na hora do exame, de um percentual. Então, dá aquela sensação de cópia, não dá? Cópia da coletânea, analogia à coletânea. Particularmente, eu acho melhor você sempre tentar usar aquelas cartas que eu comentei na aula anterior. Constituição, uma citação, uma perspectiva filosófica. Se você não lembrar de uma citação, pode ser uma teoria. Contrato social, determinismo, Durkheim, que fala do homem, né, que funciona como um corpo biológico, Hanna, que fala da banalidade do mal. Pode falar. De jeito nenhum, Deus me livre, não tinha. Não. Na verdade, o que vai acontecer? Lá naquela coletânea, ela é uma coletânea realmente só para te inspirar a tratar de determinados aspectos argumentativos. Se você copiar, de repente, algum número ou parafraseá-lo, sei lá está escrito 80, você diz que é 20. Você vai usar a fonte que está no texto de apoio. Sempre vai ter uma fonte, certo? Texto 1, tem um excerto, fonte. O Globo. Texto 2, fonte, El País. Aí o texto 3 é um infográfico. IBGE, algum instituto, algum centro de pesquisa, você vai colocar aquele. Nunca vai fazer menção à coletânea em si. Tá? Agora a intervenção. Gente, nós vamos olhar o que tem aqui de elemento, que são aqueles protocolos do Enem, né? Que é o agente, ação, meio, finalidade e um detalhamento. Aqui eu tenho 2 aspectos. Esse aqui que seria para o primeiro parágrafo de argumento e o ademais, que seria outra intervenção para o segundo parágrafo de argumento. Vocês vão perceber que as intervenções, elas são boas, elas são viáveis. Em contrapartida, aquilo que foi argumentado, sobretudo no argumento 1, não condiz com o que está falando aqui. Ó, marcador conclusivo, né? Que é o portanto. Sempre tem que aparecer, mesmo que ele esteja depois de um operador. Tipo assim, dado o exposto, vírgula, portanto, tendo em vista as ideias apresentadas, vírgula, portanto, mas ele tem que aparecer. Marcador conclusivo sempre. E não é só o portanto, tem o logo, né? Enfim. As escolas, então já deu para perceber que a escola é o meu agente. Devem inserir em aulas de ciências da natureza debates acerca de como se deve alimentar corretamente, por intermédio da alteração da grade curricular dos ensinos fundamental e médio, a fim de criar hábitos que impactem positivamente na nutrição do brasileiro. Olha o que a gente tem aqui, até essa parte. Escola é o agente, é o quem fará. Quem? Escola. O que fará? É a ação. Inserir, inserção. Como fará? É a medida, é o meio, é a estratégia. Aula de ciência, e aí ele vai detalhar essa aula. O que vai rolar na aula? Debate, alteração da grade curricular, tanto no ensino fundamental 2 quanto no médio. E aí, para quê? A finalidade, ó, o efeito. Criar hábitos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cadê o detalhamento, Lohane? O agente é a escola. A ação é a inserção. O meio é a aula de ciências da natureza. O detalhamento é que vai ter debate, vai alterar a grade curricular e não sei o quê. E a finalidade são, né, desenvolver novos hábitos alimentares. Então, são 5 itens. Agente, ação, meio, finalidade e um detalhamento de qualquer item anterior. Eu não preciso fazer mais que uma vez isso.
Se tiver espaço, o número de linhas for suficiente, você quiser, tudo bem. Mas não é uma obrigatoriedade do exame. Se você fizer uma vez, cumprir esse protocolo uma vez, você já consegue alcançar os 200 pontos na competência 5, proposta de intervenção. Cabe ao Ministério da Saúde, outra proposta. A promoção de ações de merchandising social mediante a inserção em obras de arte, tais como filmes, telenovelas e seriados, de instruções acerca de como se nutrir de forma saudável. Com vistas, olha que legal esse com vistas, é o mesmo que com a finalidade, com o propósito. Eu quase não uso essa expressão. A diminuir o consumo de alimentos de baixo valor nutricional. Então, olha o que eu tenho aqui. Ministério é o quem? Quem fará? Ministério da Saúde. O que fará? Promover. Aqui, promoção de ações. Promover. Como fará? Merchandising social. Aí ele vai detalhar esse merchandising. Não, obra de arte, no filme, na novela, no seriado, não sei o que, tá. Qual que é o objetivo? Diminuir o consumo de alimentos de baixo valor nutricional. Então, ele consegue também protocolar tudo aquilo que o Enem exige. Com esse conjunto de medidas, haverá respeito ao dispositivo constitucional e ocorrerá uma melhora no padrão alimentício do povo brasileiro. Dispositivo constitucional. Onde consta isso? Na tese. É a retomada da tese. É o fecho circular do texto dissertativo. Qual que é o problema, então, da intervenção? É que no argumento 1, ele fala de uma questão social, de uma questão econômica, elevado valor dos alimentos in natura. Aí eu te pergunto, resolve a escola dar uma aula dizendo que você tem que comer frutas, verduras e legumes se você chega em casa e só tem arroz? Não. O projeto da escola, já que a merenda somos nós, por meio dos impostos que pagamos, e é um direito constitucional da criança o acesso à merenda, a escola tem que inserir isso no cardápio. Que pelo menos uma refeição do dia, essa criança coma legume, verdura, uma proteína diferente, como peixe, né? E fruta, certo? Isso aí é de praxe. Tanto é que muitos CEINFs, que é a creche, eles têm a própria horta, né? Porque as crianças fazem todas as refeições ali. Café da manhã, lanche, almoço, lanche e o jantar, que é às 17 horas antes delas irem para casa. Mas na escola, seja ela de autoria, que é aquela integral, elas também precisam oferecer todo o acompanhamento nutricional. Então, seria essa a intervenção ideal. Além de ensinar a comer, ofertar. Não basta ensinar, eu sei, mas eu não tenho condições. Não resolve nada. É a creche. Agora, o que significa a sigla, eu não sei, confesso. Tá tudo bem aí em casa? Eu não... Tudo bem. O quê? Para! Tá nada. Eu tenho 2 recortes aqui. Desafio, que são os problemas, né, que a gente vai elencar. Inclusão digital, que é o acesso à tecnologia. Gente, constitucionalmente, o acesso à tecnologia é o mesmo que o acesso à informação. Então, a partir do momento que uma parcela muito significativa do Brasil não tem acesso à tecnologia, é como se ela tivesse democraticamente excluída do viés social. E quem mais sofre com isso? A terceira idade. Isso já era muito evidente, mas ficou bem mais no período da pandemia. Por quê? Porque na pandemia, várias estratégias virtuais surgiram. Dentre elas, a telemedicina. Eu até coloquei uma manchete de um jornal que fala sobre isso. Que barulho é esse? Normal? Tá, normal. O que é terceira idade, Lohane? Idoso, senil, com S. Ancião não, tá? Ancião é muito assim, 150 anos.
idoso, senil, melhor idade. Igual fala no aeroporto, dirijam-se ao portão 8, gestantes, crianças, deficientes e melhor idade. Né? Assim, pode usar no texto também. Deveria ser melhor, né? Você trabalhou a vida inteira, agora você vai desfrutar da sua vida, mas daí geralmente a pessoa está o quê? Doente. Ó, eu coloquei o conceito de inclusão digital. Como eu disse, incluir digitalmente ou ofertar oportunidades de informar-se, de fazer parte desse universo do corpo social. Para vocês terem uma ideia, os idosos hoje, eles são uma das maiores vítimas de golpes cibernéticos. Recentemente, o Fantástico, quando eu falo recentemente, faz mais ou menos um mês, uma atriz global, eu não sei se é atriz, se é modelo, ela deu entrevista ao Fantástico dizendo que a mãe, uma idosa, né, recebeu um daqueles golpes. Ah, mãe, eu tô aqui não sei onde, sem o cartão, transfere tantos mil. A mãe transferiu 20 mil para ela. E aí diz que foi assim. A mãe até mandou um áudio pro Fantástico, a mãe não apareceu, mas mandou uma entrevista, né? Um áudio. Ela disse que mandou esse dinheiro para a filha. Lá na foto do WhatsApp era a foto da filha, ela não checou número, nem ligou. E aí, no outro dia, a filha apareceu na casa dela. Essa atriz, essa personalidade, não lembro o nome. E aí, a filha apareceu na casa dela e disse que não comentou nada sobre o fato. E aí ela perguntou, ô fulano, e aí, você recebeu o dinheiro, né? Eu te mandei, deu tudo certo? Aí ela, mãe, que dinheiro? Do que a senhora tá falando? Ah, mas tá aqui, ó, você me pediu, mandei o dinheiro. Aí que ela viu que a mãe tinha caído num golpe, aí que elas foram fazer um boletim de ocorrência. Então, assim, os idosos, eles são um alvo, né, bastante indicativo, bastante facilitador desse tipo de coisa. Outra situação bastante simples, que a tecnologia está inserida e que o idoso muitas vezes pode ser vulnerável, é a questão do caixa eletrônico. Dia 1º, dia 2 de todo mês, o idoso ele precisa sacar os dinheiros previdenciários, a aposentadoria. E às vezes, principalmente agora em 2020 com a pandemia, você chega no banco, não tem ninguém para atender. E aí o idoso tem que manusear o caixa eletrônico sozinho. Se ele não sabe, eles são muito ingênuos. Às vezes eles vão até você. Você pode me ajudar? Aqui está a minha senha. Aí mostra um papelzinho. Se é uma pessoa de má índole, o que ela vai fazer? Vai sacar, vai ficar com dinheiro. Se é uma pessoa de boa índole, fará um favor, né? Mas assim, eles ficam muito sujeitos a esse tipo de violação da dignidade. Então, é tecnológico, não são capacitados para tal, muitas vezes estão sozinhos, são solitários, sim. A família está trabalhando, está estudando, às vezes não é da mesma cidade, não pode acompanhar, e eles ficam completamente perdidos. Né? Então, nesse sentido, você também pode pontuar essa desinformação, essa vulnerabilidade tecnológica. Tá? Então, ó, processo de democratização do acesso às tecnologias de informação, de modo a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. No governo lá atrás, Lula, Dilma, Temer, o projeto era ampliar a rede tecnológica para o norte e nordeste do país, que são as regiões mais carentes em tudo, né? Tem até uma charge bem interessante, eu não coloquei aqui na projeção, mas deveria ter colocado, que é um cidadão, ele está lá no sertão nordestino e ele tem um laptop, ele está com um laptop, e no laptop tem a imagem de um balde d'água, mostrando a discrepância de que eles ainda estão necessitando de água tratada, água potável, quantidade de água, e eles estão tentando implantar tecnologia. Não que ela não seja importante, tudo é. Mas eles ainda estão tão defasados que falta o mínimo, perceberam? Ó,
Ó, primeira reportagem, telemedicina pode ser aliado do envelhecimento, mas inclusão digital dos idosos é urgente. O médico, ele atende esses atendimentos de prevenção, né? Que às vezes não precisa de ir ao hospital, de se expor, principalmente nesse período da pandemia, eles fazem o teleatendimento. O idoso não sabe mexer no computador, não tem o computador, não tem um celular adequado, não tem acesso à internet. Imagina um assalariado. Por mês vamos colocar uma média aí de R$100, barato, de custo de internet. O assalariado ganha em média de R$1.100 por mês. Ele tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, farmácia, transporte, né, alimentação, uma série de coisas. Você acha que é possível, dentro da planilha orçamentária dele, constar a internet? Lamentavelmente, não. E aí, outro aspecto, ó, por eles viverem em exclusão digital, eles sofrem com desemprego. Ah, Lohane, mas o idoso está aposentado, abre aspas. Idoso no Brasil tem a partir de 60 anos. Aos 60 anos, boa parte dos idosos brasileiros com a expectativa de vida e a longevidade ainda são aptos ao trabalho, normalmente, entendeu? Não necessariamente eles têm que ficar em casa costurando, sentados. Então, eles estão aptos a trabalhar, eles têm força de trabalho, têm experiência e têm conhecimento. Mas o trabalho modernizou-se e trouxe a tecnologia. Essa tecnologia que não faz parte da vida deles. Tem um filme incrível, bem gostosinho de assistir, assim, quando você não quer pensar muito. Já passou na sessão da tarde, que trata justamente disso. Qual é? E O Senhor Estagiário. Já assistiram? Então, esse enredo, O Senhor Estagiário, assistam. Vou contar só um pouquinho, tá? Conta a história de um idoso. Ele... Hã? Isso. No filme, o protagonista é um idoso, ele se aposenta, fica ocioso, só que ele ainda tem ganas para trabalhar. E surge uma empresa que propõe vagas para estagiário sênior. E ele faz a inscrição e é escolhido. E ele vai trabalhar todo engravatado, todo certinho, todo engomadinho. E lá na empresa, uma loja, né, que trabalha com vendas online, com moda, não sei o quê, lá todo mundo é descolado, entendeu? Camisetão, calça larga, mostrando a cueca. E ele lá todo engomadinho. Aquilo incomodou bastante ele. Mas o que mais incomodou foi a discrepância tecnológica. Então, no enredo, existe uma troca de valores. Tanto ele aprende a vivenciar a tecnologia, tanto é que é engraçado que até a dona da empresa faz uma conta no Face para ele, não sei o que lá, mas ele também ensina. O conhecimento dele social, o conhecimento dele humano, agrega muito à narrativa, tá? Vale a pena assistir. Aqui, ó, tem alguns percentuais de acesso. Vocês podem perceber que pessoas com 60 anos ou mais, elas acessam bem pouco a internet, né? Eu acredito que você deve pensar assim, minha avó tem acesso. Depende do nível de escolaridade e do nível social da sua avó. Aqui é só curiosidade mesmo, a tecnologia no cotidiano, os dispositivos que a gente mais usa. E aqui eu quero chamar a atenção, em meio a aplicativos, os mais usados por nós são os de comunicação. Então, comunicação envolve justamente o quê? Rede. As redes são as mais usadas no cotidiano social brasileiro. Aí aqui vem, claro, né, ó, celular e aí o smartphone, que lideram aí os usos. Tem alguns dados, vejam. Aqui é mais percentual, tá? O número de idosos no Brasil é de 26 milhões, quantidade que representa mais de 12% da população
e nós caminhamos para um país idoso, tá? Vocês podem notar, as famílias têm poucos filhos, e a longevidade, que é o investimento em políticas públicas de prevenção à saúde, a própria vacinação e outros quesitos, colabora para que nós possamos, né, viver um pouco mais. Então, a média aí de vida do brasileiro hoje chega a 76 anos e meio. Eu não sei dizer ao certo homens e mulheres, mas é essa média. Aqui tem até um dado, ó. Para o IBGE, em 2050, a expectativa, ó, vai ser 87,5 para homens e 92 da saúde preventiva. Muitas vezes os homens negligenciam determinados sintomas e quando eles buscam, já não há muito o que fazer. Tanto é que tem uma campanha, principalmente para câncer de próstata, que é o Novembro Azul, para estimular os homens a buscarem precocemente os cuidados, né, com a saúde, sobretudo no que se refere ao exame de próstata, que ainda tem muito preconceito na sociedade, né? A projeção do IBGE é que em 2027 os idosos alcancem a marca de 37 milhões, ó. A gente está em 26, 37 milhões, são quase 10 a mais ali, né? IBGE, de novo, mais de 5 milhões de idosos acessavam a internet em 2016, número que cresceu mais de 1000% em comparação a 2008. 2008, nós estamos em 2021. Tem que ver quanto isso cresceu. Mas, olha, eu garanto, o percentual ainda é bem baixo. Os aparelhos tecnológicos nem sempre apresentam uma interface amigável às características do idoso. Quando a interface é assim, são chamativos, são interessantes para aquilo que eles gostariam realmente de acompanhar na internet. Isso fica uma dica, né, para os desenvolvedores de aplicativos que precisam pensar, inclusive, na faixa etária que eles querem atingir. Porque eu não posso fazer aplicativo só para criança ou só para adolescente. Eu tenho um público mais expressivo que pode usar esses aplicativos a seu favor. Citações, tá? Eu coloquei uma citação. Aqui eu coloquei o artigo 9º constitucional, que diz assim: obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Você pode usar isso aqui na sua tese e dizer que mesmo que a política constitucional oferte saúde, oferte proteção, é preciso ampliar isso no que se refere ao acesso tecnológico, ao acesso digital, tá? Citação, ó, Chico Mendes: envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo. São só citações. Abraham Lincoln, no final, não são os anos da sua vida que contam, e sim a vida ao longo desses anos. Aqui eu coloquei 4 itens, acho que são 4. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Você pode usar de argumento. Você poderia desenvolver, escolher para projetar o seu texto. Os idosos são marginalizados, os processos e os acontecimentos está faltando um D ali, marginalizados dos processos e dos acontecimentos sociais, sendo inclusive excluídos do uso das novas tecnologias. É a tese, né? Desinteresse do governo em implantar, por exemplo, a escola pública, ela tem sala de informática. Esses cursos para qualificar, para ofertar conhecimento ao idoso, à comunidade, deveriam ser recorrentes, né? Mesmo que o idoso não tenha um computador em casa, mas ele precisa conhecer, saber que aquilo existe. Às vezes ele não vai usar em casa, mas em outro momento da vida dele aquilo vai ser necessário. Preconceito em relação a esse cidadão. Vocês sabem que quando a pessoa envelhece, tem o estigma, tem o rótulo de que o idoso é ultrapassado, de que ele é um fardo, né? Não serve para nada. Infelizmente, isso reflete o mercado de trabalho.
custo e o acesso. Aqui, quando eu falo de custo e acesso, é da tecnologia mesmo. Né? A tecnologia, no geral, o aparelho é caro, e esse custo mensal de acesso à internet também é oneroso, né? Acho que é isso, gente. É um tchauzinho. Aí, o que vai acontecer? Deixa eu só... Pera um pouquinho. Tá tudo bem em casa? Tá. Eu vou disponibilizar essa projeção lá no CLES hoje. E aí a notícia, não sei se é ruim, mas certamente é, porque vocês chiam, é que a redação vai ter que ficar para domingo, 23h59, para eu conseguir corrigir e fechar a nota até terça. Tá? Então vai ser domingo, 23h59. Deem os pulos de vocês lá. Geralmente, eu avalio de 0 a 8. Nananina, não. Que nota você... Mas já não postou lá? Ah, tá. Não, eu corrijo normalmente. Galera, quem tá em casa tá liberado, tá? Quem tá aqui não tá liberado, não. 5 minutos. Beijo, tá? Bom restinho de semana para vocês.